Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz mais de uma dezena de vezes aqui nesse plenário, em relação a uma situação que se arrasta há muitos anos e já cobrei reiteradas vezes, e acho que inclusive Vossa Excelência, em relação ao transporte público da Chácara Itapiracó, né, que é um bairro que fica entre o Quatraque e o Turu, um bairro que tem milhares de habitantes, e precisa de transporte público. As pessoas, quando precisam buscar o transporte, ou tem que ir para o Turu ou para o Quatraque. Então, eu já cobrei reiteradas vezes essa resposta. Inclusive, tem um agente, que eu prefiro reservar o nome, que me falou que há motivações políticas para que essa solicitação não seja atendida. Mas eu acredito que, acima de motivações políticas, o povo não pode continuar padecendo, né? Uma das avenidas já está asfaltada há cerca de 2 anos, asfaltada pelo governo do Estado, e de lá para cá a gente tem cobrado reiteradas vezes esse dispositivo, né, que é um dispositivo básico. A Chácara Itapiracó é um bairro muito bem posicionado geograficamente, acho que não teria nenhuma problemática, avenidas largas, ruas largas. Então, eu, encarecidamente, em nome do povo daquele bairro, eu gostaria de ter uma resposta efetiva em relação a essa solicitação. Só uma correção, eu falei Florence, na verdade a Fundação Sousandra, tá? Tá pena, eu falo assim, que eu confundi, Florence é outra questão. Itapiracó, vereador, é atendido pela Via SL, inclusive. Atendido? Não é atendido. É atendido pela Via SL. Não é atendido, amigo. Lá não tem transporte, eu moro no bairro. O coordenador acabou de me confirmar. Não tem transporte público no bairro do Chácara Itapiracó. Eu convido Vossa Senhoria agora a ir lá no bairro comigo. Eu acredito que a MOB faça também isso. atende ao local. Como? Eu acredito que a MOB também eu tenho que verificar. Não, a MOB não atende, a SMTT não atende. Não há transporte público naquele bairro com quase 8 mil habitantes, amigo. Não há. Vou verificar aqui. Não há nem paradas de ônibus. Não falseie a verdade. Não minta nesse dispositivo, secretário. Pelo amor de Deus. É algo que eu tenho provas, inclusive, de empresários de transporte público, empresários, que há motivação política por não ter sido atendido a solicitação para aquele bairro. Não faça isso. Eu moro no bairro não tem sequer parada de ônibus. E eu lhe garanto que não há nenhum tipo de empecilho político, até porque o transporte público não é tratado com esse não. Nunca foi. Então, tem que haver alguma razão por não ter o transporte público no bairro. Por quase 10 mil pessoas naquele bairro terem que ir para outro bairro para pegar um transporte público. Olha só, eu cobro isso aqui há quase 3 anos. Conforme a equipe está me repassando aqui... Pois a equipe está mentindo. Tem um carro alimentador no terminal. Não há carro alimentador, amigo. Eu moro no bairro. Não há carro alimentador. Não há carro alimentador. Pelo amor de Deus. Não há carro alimentador. Não há transporte público de qualquer natureza no bairro da Chácara Itapiracó. Eu moro lá. No Itapiracó? Chácara Itapiracó. Mas só que eu lidei a geografia do bairro. Sim. É entre o Quatraque e o Turu. Ele é totalmente São Luís. Você entende? Não tem nenhum percentual do bairro de São José de Ribamar. Não tem nem por que ter atuação da MOB. Compreende? Certo. Inclusive, as palavras do prefeito, naquela situação emblemática que nós tivemos lá na assinatura da OS, corroboram o que eu estou falando aqui. O bairro é São Luís e não há nenhum transporte público. São 4 avenidas, são cerca de 8 mil habitantes e não há transporte público no bairro. E eu estou cobrando isso aqui reiteradas vezes por toda essa legislatura. Então não há VSL, não há 1001, não há Primor, não há nenhuma linha de ônibus lá, nem pela MOB, tampouco pela SMTT. E já foram cobradas reiteradas vezes. Tá, nós vamos a sua fala tem fé pública, secretário. Então acho que antes de qualquer... certo, mas eu fui, está nos anais dessa casa. Eu fui categórico e fui claro. Eu falei Chácara Itapiracó entre o Quatraque e o Turu. Certo? Então eu gostaria que o senhor me desse uma explicação plausível acerca do porquê não ter esse transporte lá e se tem alguma previsão para ser instalado esse transporte lá. O senhor é o secretário de Trânsito e Transporte da cidade. Não tem outra pessoa para eu questionar. Certo. Eu, como vereador, como fiscal, como agente público, eu tenho a obrigação, e o senhor tem a obrigação, de responder o meu questionamento, que é um questionamento de quase 10 mil pessoas dessa cidade. Então, o senhor poderia, por favor, me dar as informações que eu estou solicitando? A chácara é atendida pelo Ipem Turu e Quatraque 4. Não há atendimento. São atendidos por essas linhas. Não há atendimento. Não há atendimento. Vereador, vai ser averiguado... O atendimento que o senhor fala vai até a reserva, não vai à chácara. Não entra. A chácara é um bairro à parte da reserva. É entre a reserva e o Quatraque. Não há... Eu convido o senhor a ir comigo a hora que o senhor quiser. Não há parada de ônibus no bairro. Não há uma placa de parada de ônibus sequer. Não estou dizendo que tem dentro do bairro. Estou dizendo que a comunidade é atendida por essas Mas como é que o bairro é atendido? Como é que a comunidade é atendida se o transporte público não entra no bairro? Isso não existe. De toda forma, nós vou pedir aqui... Cada avenida, secretário, tem quase 2 quilômetros. São 4 avenidas. Cada avenida tem quase 2 quilômetros.
O senhor compreende? O senhor imagina quem mora no extremo da Avenida 1 do bairro. Vai ter que andar 4, 5 quilômetros para pegar um transporte público, como faz hoje? Não, esse problema tem que ser resolvido. E eu estou aqui há 3 anos cobrando, já fiz requerimentos, já fiz indicações, já fiz até emenda à lei orçamentária da cidade para aquisição de paradas de ônibus. Mas só que há um mistério aqui em relação às emendas no orçamento, ao final do ano. Isso aí é tema para um outro momento. Então eu gostaria só, se o senhor não tiver como me responder nesse momento, me dê uma data que o senhor pode não responder. Eu sou um representante legal do povo. Eu fui eleito para trabalhar para esta cidade. Assim como o senhor tem a obrigação de fazer o seu melhor enquanto secretário. Então eu estou aqui fazendo um questionamento em nome de quase 10 mil pessoas. E é só isso que eu gostaria que o senhor me posicionasse acerca de uma perspectiva temporal de quando esse serviço básico será oferecido para aquela comunidade. O senhor tem essa perspectiva temporal? Então vamos pedir que a equipe técnica vá até o local. Pronto, eu vou trocar telefone com o senhor. Você já tem, meu número. O senhor já tem, né? Então, vou ficar em contato com o senhor para que nós possamos avançar nesse quesito. Pode ser? Ok. Ok, obrigado.